Olá, mademoiselle. Venho aqui com a minha mãe para vos explicar a intervenção que foi feita no vestido. Então eu mostrei-vos como era o vestido antes, e vou-vos explicar as intervenções que foram feitas, o que é que não correu tão bem, porque foram imprevistos que surgiram que não permitiram que o vestido ficasse exatamente como nós tínhamos planeado. Então, o vestido, como originalmente não foi cortado o tecido como peça única, permitia-nos fazer um ajuste diferente, porque estamos a falar de um vestido em corte de sereia, que não é um corte que vai favorecer qualquer tipo de corpo. E o meu não favorece de certeza. Porquê? Porque eu não tenho anca, não tenho aquele torneamento de anca. Este tipo de corte de vestido favorece essas mulheres que têm uma anca bem torneada. E eu tinha consciência disso. Só que, como o vestido em baixo é mais fluido, a nossa intenção, e tendo em conta que o vestido daria essa possibilidade, era descoser a parte de cima, não é? Da parte de baixo, e fazer este ajuste em cima e não na área da bainha. Se fosse para manter o corte, faríamos na bainha. Mas como Correto. a nossa intenção era trazer-lhe movimento, Eu cortei na área da cintura. explica-lhes qual foi o desafio que nós percebemos em casa. Porque na loja não tínhamos muita luz. Sim, não havia luz e também estávamos com pressa. Pronto, são percalços que isso acontece a toda a gente. Na loja não reparámos nesse pequeno pormenor. Quando chegou a casa eu disse, veste o vestido para ajustar. Ok, o que é que aconteceu? Aqui na área do laço, como tem aqui assim o folho que ela não gostava, queria tirar o folho, eu disse, pronto, eu tiro-te o folho, não há problema nenhum. Aqui fazia assim um repuxado para baixo, que era com o peso, e isto dava-lhe assim um ar. Para vocês perceberem um bocadinho melhor o repuxado que a minha mãe está a falar, e depois vou meter aqui a fotografia original, Que para verem. na área onde estava o laço, como este folho tem tecido e ele fazia peso, o laço, na vez de ficar assim o tecido direitinho, ele caía ligeiramente. Mas eu vou meter aqui a fotografia e eu anoto para vocês verem. Obrigada. Ou seja, ele precisava, como tu tinhas dito, que a minha mãe foi uma coisa que notou, que teria que intervir, teria que lhe dar este sustento aqui, ele ter que tecido nesta área para o puxar para cima, que ele não tinha sustentabilidade. para este peso não o puxar para baixo. Mas, inicialmente, isto não estava a ser uma preocupação, porque isto supostamente era para sair. Exato, correto. Só qual foi depois o próximo desafio? Quando eu vou tirar o folho e ela vai vestir o vestido, o tecido estava tão justo, tão apertado, que ela, pronto, soltava tudo à vista. E não era isso que nós queríamos. O propósito era que tivesse um caimento bonito, a peça ficasse ali bem assente no corpo. O que é que eu tive que fazer? Então, eu cortei o vestido na área da cintura, conforme ela disse, na vez na bainha, cortei-o da parte de cima. Depois tive que pegar naquele bocadinho de tecido, pôr aqui na lateral, porque isto ficava muito repuxado, o tecido ficava assim, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar, ficava assim muito esticado, aquilo conhecia-se a pele, as curvas todas, conhecia o que devia e o que não devia. Eu então peguei naquele tecido que cortei então na área da cintura, e tive que o aplicar aqui assim dos lados. Mas porquê é que teve que se aplicar aqui? Que é um pormenor que acabaste por não dizer. Porque a nossa intenção era, ao subir para cima, aquele ajuste que ele já tinha naturalmente na barriga, que se estava a ver um sinal que eu tenho, e eu não reparei em loja porque não tínhamos iluminação suficiente, e não deu para perceber isso, porque estamos a falar de uma malha, a malha dá-se, embora a gente sinta que está justo, às vezes não conseguimos ter a percepção do quão justo está, e em casa é que foi possível ter essa percepção. Só que a gente achava que, ao colocá-lo para cima, ele automaticamente iria ter mais fluidez e não ia ficar demasiado colado, ou seja, a ver-se demasiado, ou seja, mas o problema agravou. Porquê? Porque o tecido vinha muito embiusado, vinha uma muito área torto. De um lado tinha mais centímetros, quando eu pego o olho e disse, epá, o vestido não está certo. Por exemplo, da anca do lado esquerdo até ao meio do rabo, para vocês tentarem perceber, desculpem-me o termo, mas é para vos tentar perceber, do lado esquerdo tinha uma medida e do lado direito tinha outra. E eu disse, ups, e agora? Tive que então tirar, um lado era estreito, outro lado era largo. E eu disse, boa, e agora? Ou seja, o próprio folho, ao irmos tirar ou mantendo o folho, ele não ia
ficar centralizado, ele ia Exato. ficar ao lado e isso ia parecer muito mal. Então o que é que teve que ser feito? Teve que se ajustar o corte e teve que se fazer estes enxertos ou excertos de tecido, tive não é? que pôr este bocado de tecido de um lado e do outro e pôr o folho para esconder as ditas costuras, para ela não ficar tão apertada e ficar à vontade, e abrir-lhe uma abertura para lhe dar movimento. Então, Só que, espera aí, só para explicar aqui um bocadinho melhor. Como vocês perceberam nas fotografias, aqueles excertos de tecido não foram suficientes para não marcar ali o volume abdominal. E mesmo eu mostrei-vos, eu estou a ser totalmente transparente convosco, vê-se que era necessário mais tecido, porque está a repuxar, a malha está em esforço. Sabe? Não havia mais tecido. Mesmo que a gente cortasse mais Não tinha. para colocar aqui, tínhamos que ter muito cuidado, porque não podíamos pôr aqui demasiado tecido, porque o folho depois não ia tapar esses excertos de tecido. Ou seja, foi todo um contratempo que surgiu. Isto teve que ser tudo quase ao milímetro. Conforme vocês veem, a costura principal, aqui os aumentos, onde eu tive que lhe pôr este bocadinho de pano de um lado e do outro, para lhe dar abertura, ângulo, para ela se mover à vontade e para o vestido ter um caimento bonito e fluido. Foi difícil, mas o resultado depois final, onde fui então comprar uma renda e apliquei para a parte de cima do corpete nas costas, porque tinha assim aquelas alças, não favorecia, porque aquilo... Nem as alças estavam... Vamos ser muito criteriosos. Para um batizado, as costas nuas é excesso de pele à mostra e não se adequa. Eu não me importava de ter um bocadinho de pele à mostra, mas não demasiado. Para além de que aquelas alças me traziam uma certa insegurança também. Desde sempre foi algo que eu mencionei no momento que experimentei. A gente experimentou até ajustar e depois se iria improvisar, mas mesmo ajustando a alça saía mais para fora, ou seja, aquelas alças não poderiam ficar. Depois a questão era como tapar as costas se não tínhamos tecido. Então a minha mãe deu a ideia de... Lembrei-me da renda, onde comprei a renda e apliquei a renda, e com os restos das alças que eu tirei, fiz este debrun para parecer que isto que era tudo do vestido. Pus-lhe este debrunzinho, aqui assim no pescoço também, e um botãozinho branco para ir tudo de encontro. Prontos, meus amores, e assim se resolveu tudo e correu tudo bem, tudo lindamente. Ou seja, aquele movimento que vocês viam na parte de baixo, ele deve-se a esta fenda. Esta abertura que eu abri. Porque se nós o fechássemos, para elas verem, ele ia ficar mais justo, que não era a intenção. Houve um pormenor no caimento, que era aqui de lado, ele fazia aqui umas preguinhas em que ele ia ligeiramente para dentro, em que até se poderia ter cortado um bocadinho para ele ficar com um corte reto, mas porquê é que não se fez isso? Porque depois do vestido estar pronto, eu disse à minha mãe, e se nós mexêssemos no vestido outra vez, na vez de ser um vestido comprido, nós o tornássemos um vestido curto, para este movimento que tem em cima vir e não ficar tão apertado na zona da barriga e ficar um vestido bonito e não um vestido aceitável, digamos assim, porque ele ficou um vestido aceitável e não propriamente um vestido que favorecesse o meu corpo, ok? Mas a minha mãe já estava tão cansada que ela disse-me assim: o que é que tu disseste? O vestido já está pronto, não vamos chamar não no mexo mais no vestido, tanto da hora de trabalho, porque aquilo foi sempre, era desmanchar e fazer, porque conforme vocês imaginam, uma alça numa direita depois não é certo, o tecido dentro é mais estreito, o de fora é mais largo, depois do lado direito é mais comprido, do lado esquerdo o que tem excesso do lado direito tem falta do lado esquerdo, no comprimento de um lado, do outro. Vocês não têm noção. Botou-me a cabeça, desculpem o termo, em frangalhos. Vocês não têm noção, assim que se separou o vestido, isso foi a ver, isto tem a parte da frente do vestido, não é? Esta parte tem da dois frente tecidos, e tem a parte de trás. Esta parte da frente não estava cortada, alinhada com a parte de baixo. Vocês não têm noção do que foi este vestido. Para vocês terem a noção, quando ela veste o vestido, isto agora para vocês se rirem um bocadinho de humor, uma mamoca acima, outra abaixo, eu parti o coco. Isso depois, porque depois quando a gente tentava alinhar o tecido,
a coisa não estava a funcionar, porque o corte não estava bem feito. Mas isto são coisas que nós só reparamos quando vamos fazer ajustes no vestido, porque na hora o folho tapava, não dava, não nos E no dia que vestiu fazia aqui assim uma preguinha e a senhora lá ia dar assim um jeitinho, a senhora da loja, não é? E muito bem, correto. Que para disfarçar, pronto, ok, aquilo lá foi uma esticadelas e aquilo vai ao sítio. O pior mal é que em casa, quando se começa a mexer, aquela prega cada vez estava mais acentuada, porque era o tecido repuxado com falta de tecido. Então teve que se arranjar aqui uma manobra que deu muito trabalho, muita dor de cabeça, mas no fim o resultado acho que compensou o esforço. A gente, vamos ser honestas, a gente chegou a um ponto que pensou em dizer assim, mais vale, olha, ir comprar outro vestido. Mas decidimos que, olha, o investimento estava feito, ia-se dar essa oportunidade, cumpriu o seu propósito, Estava bonito. não era o ideal, opa, era esta questão aqui, porque até na parte de trás, pronto, mas cumpriu o seu propósito. Este vestido, sem dúvida, foi muita aprendizagem. E isto também serve de um alerta para vocês olharem a detalhes que supostamente não veriam, para analisarem o vestido num todo antes de o comprarem. Para não serem apanhadas de surpresa, como certamente eu fui.